Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 18 de abril de 2026. Hoje é sábado da segunda semana da Páscoa. Irmãos e irmãs, na liturgia de hoje acolhamos com generosidade em nossos corações a certeza de que o Senhor é bondoso, paciente e compassivo. Ele pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. O Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus se manifesta nesta passagem bíblica de forma muito especial para os discípulos. Eles, enfrentando o mar agitado e o vento forte, olham para o seu mestre que caminha sobre as águas. A primeira impressão dos discípulos foi ter ainda mais medo. No entanto, Jesus disse-lhes para não terem medo, pois era ele mesmo quem se aproximava. Em nossa vida, às vezes é assim, temos medo da verdade que se aproxima em meio às tempestades e adversidades da vida. A verdade, às vezes, não é aquilo que nós gostaríamos ou esperávamos, mas é o que pode nos dar a segurança para a travessia das águas agitadas. Por isso é preciso não temer a verdade e confiar em Jesus, estando sempre pronto para acolhê-lo em seu coração. Esse bom desejo nos fará chegar ao destino da nossa peregrinação neste mundo. Meus irmãos e minhas irmãs. Às margens do lago de Genezaré estão Jesus, seus discípulos e a multidão. Os discípulos passam de um lado para outro enquanto Jesus fica sozinho rezando. É noite, o vento está forte, as águas se agitam. Jesus se aproxima andando sobre as águas, os discípulos ficam com medo do mar agitado, acrescido por verem Jesus andando sobre as águas. Sou eu, não temais. Não é Jesus ressuscitado, é Jesus encarnado, revelando-se aos seus amigos. Se é ele, não é preciso ter medo. Os discípulos enfrentarão muitas tempestades quando Jesus já tiver partido. Estará ele por perto? 2 sinais já foram dados: a multiplicação dos pães e dos peixes e agora o caminhar sobre as águas. Quem é este Jesus? Jesus está sempre por perto na pessoa de um bom amigo. Meus irmãos e minhas irmãs, no trecho dos Atos dos Apóstolos, escutamos capítulo 6, versículos de 1 a 7, sempre primeira leitura, Atos dos Apóstolos. Escutamos sobre a escolha dos 7 primeiros diáconos da igreja em um momento em que crescia o número daqueles que aceitavam a fé. Os motivos e as circunstâncias dessa decisão são claros e objetivos. A própria comunidade é responsável por eleger as pessoas que exercerão esse serviço na igreja nascente. Após a escolha, os eleitos são apresentados aos apóstolos e, por meio da oração e da imposição das mãos, os tornam dignos desse ministério. No Evangelho, os discípulos veem Jesus andando sobre o mar enquanto estão dentro da barca, remando em direção a Cafarnaum, e se assustam. Essa manifestação especial prepara o coração dos discípulos para o discurso eucarístico do pão da vida, que ultrapassa a compreensão racional humana. Quando Jesus diz "sou eu", ele não apenas revela a sua presença consoladora, mas também afirma sua identidade divina. Essa expressão se coloca em sintonia com a declaração "eu sou o pão da vida", presente neste mesmo capítulo do Evangelho de São João. Somente uma fé firme e perseverante consegue acolher Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Deus. Enxergavam Jesus andando sobre as águas, e Jesus diz: sou eu, não tenhais medo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Oremos, Senhor, afastai a sentença escrita pela lei do pecado que anulastes no mistério pascal pela ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Mesmo que me faltem as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade.